Boa noite a todos, a mais uma live da série Pontes Culturais. E conversar com uma especialista. Estamos ainda aguardando um segundinho. Hoje teremos a conversa sobre a China e devo confessar que eu pessoalmente estou muito curiosa sobre esse país. Hoje em dia também com a situação geopolítica, comercial, também é muito interessante saber o que está acontecendo, a mentalidade desse povo dos chineses. E hoje vamos abordar esses temas também. Assim, deu Pronto, certo. Boa noite, Lin. Como você está? eu Melhorou sei, um pouco? eu estou um pouco gripada, mas estou bem. Ai, que bom, que bom. Então vamos começar para também não sobrecarregar a sua garganta. Eu estou muito curiosa dessa conversa. Então, boa noite a todos. Tenho um enorme prazer de abrir mais uma reunião live da série Pontes Culturais, onde convidamos ou brasileiros que vivem fora do Brasil ou estrangeiros que vivem no Brasil para compartilhar as experiências internacionais, entender um pouco mais sobre a mentalidade. E hoje eu tenho o prazer enorme de falar, de bater um papo com Lin Wang, e aqui tenho uma colada, inclusive, para te apresentar, Lin. É uma sócia da empresa Win Education Business Support desde 2002. É assessora empresas brasileiras que buscam fazer negócios com a China e também prepara equipe e empresa para a negociação, na busca de parceiros comerciais e linhas de produtos, na formatação de missões e viagens para a China. Mas quem pode falar melhor sobre si, senão a pessoa? Então, vou passar a palavra agora para você, Link. Por favor, fale um pouco mais sobre você, sua trajetória. Acho também super lindo isso. Então, por favor, a palavra é sua. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Olha só, eu sou uma chinesa que, cuja família emigrou para o Brasil. Eu tinha 7 anos. Nós chegamos aqui em julho e em São Paulo, e eu moro em São Paulo desde então. Eu cresci em São Paulo, eu estudei em São Paulo e parte da minha carreira eu desenvolvi aqui no Brasil. E uma situação interessante em que hoje o meu trabalho ele está baseado nesse, nessa realidade que é um contato com uma cultura que é a cultura brasileira, e eu consigo entender perfeitamente todas as expressões, tal, e o contato com a minha cultura chinesa, que foi da minha casa e que faz muito parte do meu trabalho, né? Então, hoje eu tenho um trabalho, na verdade, desde 2002, eu tenho um trabalho que é de aproximar essas duas culturas. Eu tenho clientes e amigos que nasceram e ou começaram com empresas chinesas e, e eu pude contribuir com um entendimento melhor de como é a cultura chinesa, como é fazer negócios com a China. Porque, olha só, 22 anos atrás, nós estávamos. O Brasil tinha um desconhecimento sobre a China enorme. Uhum. E não só o Brasil, né? Mas outros países também. E de lá para cá, isso mudou muito. Contudo, a minha percepção é de que ainda hoje, o conhecimento que o Brasil tem acesso através das notícias ou através, enfim, através da mídia, ele é um conhecimento enviesado, né? São Hum. notícias que nos chegam de que forma? Muitas vezes quem escreve sobre a China, quem tem acesso às notícias na China, nem sempre está na China, nem Uhum. sempre
é um chinês ou é um brasileiro. São pessoas de outros idiomas, de outras culturas, que têm a sua leitura de como é a China, e essa leitura chega até o Brasil depois de uma ou duas traduções. Hum. Tem um viés. Então, muitas vezes, a gente pensa sobre a China através da lente de pessoas que não são nem chinesas, nem brasileiras. Hum. A maioria das notícias, porque na China não tem hoje nenhuma mídia brasileira. Você não tem um jornalista, você não tem uma TV brasileira com jornalistas, com profissionais brasileiros que falam sobre a China. Uhum. Não tem, já teve. O Estadão já esteve lá, a Folha já esteve lá, a própria Globo, né? Hoje não tem. Né? E uma curiosidade, Linka, então, qual más percepções você enxerga, por exemplo, nessa má interpretação entre Brasil e China? Tem algumas questões mais evidentes que você pode compartilhar, até para desmistificar essas percepções? Agora temos chance. Então, eu penso assim que sempre, qualquer meio de comunicação sempre tem o Uhum. viés, né? Isso com certeza. Somos seres humanos, né? Então sempre é nosso filtro. Não tem como, mas acho que diversificar um pouco as fontes Uhum. é uma das maneiras de a gente enxergar mais de um ângulo, né? Uhum. Então, se a gente lê coisas de língua inglesa, fatalmente, né, a gente tem um viés, né? Então, diversificar. Entendi. Ler, ler De diferentes fontes. de diferentes fontes, não só fontes de língua inglesa, e ler talvez fontes da própria Ásia, né? Hum. Você tem na Ásia veículos que cobrem China e que são mais, digamos assim, neutros e isentos do que veículos que Uhum. são, por exemplo, dos Estados Unidos ou que são mesmo os veículos ingleses, né? Então, por exemplo, se eu pegar o The Economist, né? Ele tem também seu viés, Uhum. tá certo? Mas já é um viés, vamos dizer assim, mais educado do que se eu leio um jornal americano, puro e simples, né? Eu acho que tem veículos muito bons na Ásia. Tem um veículo que é de Hong Kong, Uhum. né? E, embora Hong Kong seja a China, esse veículo ele é relativamente neutro, né? Ele não é nem pró-China, nem ele é bastante crítico em relação à China. Uhum. Então, é um jornal diário, etc. Eu acho que faz um contraponto à visão europeia e à visão americana do que Opa, se legal. passa, né? Mas é disponível em inglês? Dá para ler as pessoas? Uhum. South Morning Post, ele é de Hong Kong, né? Uhum. E, obviamente que, assim, eu acho que nada substitui a percepção do que é a China Uhum. de uma viagem à China. Ai, Honestamente, com certeza. claro, e muitas vezes é caro e tal, mas muda completamente. Assim, que você vai e fique 2 dias. O que você vê, não importa a cidade que você vai, aquilo eu acho que uma viagem desconstrói uma série de crenças e ajuda a formar a sua opinião, não é? Com Do que certeza. que você sentiu. E por mais curta que seja a viagem, por mais que você caia numa cidade que é metrópole, ou por mais que você caia numa cidade que a gente chama de terceiro ou quarto tier,
que são cidades menores, mais pobres, aquilo é a China, de verdade, né? E eu acho que muita gente que eu conheço fala assim que se conversar com o taxista, né, dá uma ideia muito mais realista do que Com certeza. anos e anos de leitura, talvez, Ai, né? com Então, acho certeza. A que própria experiência. sim, nada substitui, sabe? Não, isso é com certeza. Eu concordo plenamente que também para formar a própria opinião não é nada melhor que conhecer mesmo, assim, também por conta própria. Mas também aproveitando, porque eu tenho muitas perguntas, eu quero realmente aproveitar bem, porque eu me interesso muito pela China, Link, pessoalmente. Uhum. Nós conhecemos com a Link na CIETAR, é também uma organização internacional que estuda e explora a inteligência cultural e as diferenças culturais. E eu queria te perguntar, quais você, porque você tem uma riqueza de vivência muito grande, uma chinesa que chegou no Brasil com 7 anos e que viveu ainda nesses dois ambientes distintos. Então, eu queria te perguntar, quais diferenças que mais você acha que são mais marcantes? Porque a mentalidade chinesa, ela é formada pela filosofia, por confucionismo, taoísmo, budismo, é outra forma de pensar sobre o mundo, é outra mentalidade. Agora, queria assim entender um pouco de forma prática, como da sua vivência, onde você teve dificuldade de navegar. Eu, assim, o que eu, o que eu sinto e o que depois de tantos anos morando aqui eu passo a entender melhor o que meus pais, por exemplo, o choque cultural dos meus pais sendo adultos quando eles chegaram no Uhum, Brasil. E eu, como criança, eu não tinha ideia do alcance, sabe? Mas hoje, depois de ver tanto tempo aqui, e eu vendo chineses que chegam aqui e uhum, brasileiros no Brasil, sabe, eu entendo melhor o que é uhum, o choque, digamos assim, as diferenças. Então, eu acho que a coisa mais digamos, gritante que se eu pegar de uma maneira, né, populacional, digamos, é uma frase, são duas frases, né, que a gente escuta. O chinês, ele tem o chinês vive para trabalhar. O brasileiro trabalha para viver, né? uhum, Então, quer dizer, o chinês ele tem não posso dizer que seja ambição, mas o chinês tem uma expectativa e tem um impulso, né, de, de dar certo na vida, de ganhar dinheiro, de ser bem sucedido, que é algo que, vamos dizer assim, está na base de tudo que ele faz. uhum, E isso aparece desde criança, desde pequeno. Então, na China é ainda mais acentuado, porque você imagina que até pouco tempo atrás as pessoas podiam ter um filho. Então, você tem aquela chance, né, de fazer o filho dar certo. Então, acho que essa, essa é a coisa mais importante e diferente, né? E é claro que isso acaba norteando todas as, né, muitos outros aspectos da vida. Eu, antes de trabalhar com o assunto China, eu trabalhei por um tempo em empresa. Eu trabalhei em empresa americana, empresa francesa. E aí, nas empresas americanas, você tem vamos dizer assim, essa contingência de ganhar dinheiro. A cultura americana, ela é muito parecida com a chinesa nesse aspecto, né? uhum. Em que você tem que ser bem-sucedido. Então, aprendi essa expressão numa empresa americana que era up or out. Uhum.
Então, não tinha essa possibilidade de você falar, eu estou bem feliz nesse meu cargo de, sei lá, eu gerente júnior, gerente pleno. Não, não, não serve. Você tem que ser gerente júnior hoje, almejando em 2 anos chegar a pleno, almejando. É uma coisa assim. Uma trajetória, jornada clara de Isso, desenvolvimento. isso é assim, não se discute, porque senão Uhum, você está na categoria dos losers. uhum, Então, o que acontece? E chinês tem isso muito semelhante a americano. E aqui no Brasil, a gente tem entre muitas pessoas essa discussão se a gente quer esse estilo de vida. Se uhum, aquilo é o que eu quero, aquilo tem um propósito ou não, esse estilo de vida. E eu uhum, acho que muitas vezes as pessoas fazem uma escolha achando que são elas que estão escolhendo, né? Mas às vezes não. Mas elas fazem uma escolha por um tempo, por uma fase, né? E em algum momento elas podem deixar esse estilo de vida louca para lá, né? uhum. Para os chineses não tem essa escolha, não, não se admite. Quer dizer, as pessoas podem reclamar da vida, tal, não sei o quê, mas não tem essa possibilidade, né? Então, quando a gente chegou no Brasil, uma das coisas que meus pais admiravam, admiravam, tinham uma certa inveja, mas jamais fariam igual, né? E eu acho que nenhum chinês também faria, que Opa. é na sexta-feira, aconteça o que acontecer, cai a caneta da mão e as pessoas vão para um happy hour, tá certo? Hum. Olha, você pode ter R$ 20 no bolso, você pode estar no vermelho, o cartão, não importa. Então, o brasileiro tem essa capacidade de deixa, dane-se, ou dane-se, né? Que o chinês não tem. Hum. E a gente tem inveja. O chinês tem inveja, queria conseguir fazer. E isso eu percebi que não está atrelado se o cara ganhou o seu primeiro milhão, o seu segundo, o terceiro. Não. É um estilo de Essa. vida. Uhum. E forma de. Então, o dia que eu. Tarará, então, para. Não, não tem esse momento de. Ou as pessoas até acham que tem, mas de fato, esse empuxo é um pouco o estilo dos chineses. E isso eu acho que é a coisa mais diferente de um chinês do brasileiro. O brasileiro, ele se dá esse momento de falar, não, agora não vai dar. Gente, Uhum. tem, né? E o chinês nunca chega nessa, nesse momento de relaxamento e fala, quer saber? Não tem. Acho que essa é uma grande, grande diferença. E tem outras, assim, que são, vamos dizer assim, tem muita coisa parecida. Uhum. Isso é legal. Porque muitas vezes eu dou treinamento para pessoas que vão para a China, né? Ou pessoas que vão morar lá, ou que vão negociar e tal. E aí, muitas vezes, eu digo, olha, a nossa cultura, a cultura do Brasil, ela é mais próxima em muitos aspectos, em muitas dimensões da cultura chinesa do que da cultura americana. Porque a Uhum. gente acha que é parecido com o americano, né? A gente acha. Vê os filmes e acha... não é, né? Então, a forma de comunicação é muito semelhante. Nós somos tão Alto indiretos, contexto. É, autocontato Anto... Uhum. quanto os chineses. Essa nossa não, não, vamos dizer assim, não vontade de confrontar. Chinês é igual, né? Você pode ver agora respostas que a China está dando para a questão das tarifas. Não tem conflito, Uhum. mas também não tem covardia, né? É assim. Você quer brigar? Estamos aqui. Você quer conversar? Estamos aqui também.
Uhum. Agora, não tem um confronto, não tem ninguém pegando em armas, né? E não tem uma agressividade, né? E eu acho que o Brasil é parecido, a cultura brasileira é parecida com a cultura chinesa, porque a gente faz qualquer negócio para não entrar na briga, para não entrar no conflito. A gente usa palavras que são dúbias, né? Uhum. O chinês é um pouco isso, assim, é muito parecido em muitos aspectos, né? O ponto, desculpa te interromper, porque aqui sobre a comunicação, eu acho interessante, porque eu sou polonesa, claro, vivo no Brasil mais de 10 anos já, mas eu também tenho um estilo de comunicação não tão de baixo contexto como os Estados Unidos, mas ele fica muito mais claro do que o brasileiro. Então, quando eu cheguei no Brasil, para mim ficou difícil. E até se fala que o brasileiro tem 27 formas de dizer não sem dizer não. Agora, no mapa da Erin Meyer, a China fica ainda mais do que o brasileiro na comunicação. E eu imagino como seria uma conversa entre um brasileiro e chinês, porque para mim, da perspectiva de uma polonesa, seria enrolação. Não sei se dá para conversar assim. Mas sabe que, assim, hoje estava dando um treinamento para uma empresa alemã. Uhum. Essa empresa alemã, ela tem fábricas em várias partes do mundo e ela está construindo uma fábrica na China que está pronta e eles estão levando funcionários, né, de chão de fábrica de vários países para trabalhar, treinar os chineses. Então, tem o camarada daqui, que a fábrica daqui fica na Bahia, então você imagina. Então, a turma que vai daqui para lá, tem a turma que vai dos Estados Unidos, tem a turma que vai da Alemanha, tem uma turma que vai da Bélgica. Então, essa empresa na Alemanha contratou uma empresa de treinamento cultural, onde eu sou cadastrada, e aí eu fiquei com a função de treinar a turma que vai do Brasil para a China. Muito legal. Aí eu disse, olha, gente, a gente é mais parecido com os chineses do que os seus coleguinhas, fica tranquilo, entende? Tem coisas que vão ser super diferentes. Agora, a gente está mais perto do que os americanos. Agora, mais perto não quer dizer igual. Uhum. Então, por exemplo, a questão da hierarquia. Aqui a gente curte uma hierarquia, né? A gente aqui, hierarquia é essencial. Só que, e chinês também. Chinês, você tem tratamentos diferentes. Se o cara é professor de universidade ou se a pessoa é professor de colégio, são títulos diferentes. Não tem como misturar. Existe uma forma de tratar, de falar, dependendo do nível de escolaridade da pessoa. Tá? Então, e dentro de empresa, hierarquia é super, hiper respeitada. Essa coisa de bypass, etc., não tem. Muito bem. Aí, tem... Só que assim, para o chinês, quando ele olha o brasileiro, que também acredita em hierarquia, tal, né? O brasileiro trata, o CEO tem um apelido e ele chama o CEO pelo apelido. Isso confunde os chineses. Como? Não pode. Ele é o CEO. Não, mas o CEO não acha ruim da gente chamar ele de amendoim, sei lá, de qualquer nome. Que é o Uhum. apelido dele, de boa. Para o chinês, isso é super estranho. Uhum. São culturas altamente hierárquicas, mas a maneira como lida não é necessariamente igual. Então, também não podemos simplificar e falar, ó, gente, fica tranquilo, tal, é só chegar. Não, também não é isso, né? Agora, tem coisas, assim, super, super diferentes. Eu acho que tem coisas maiores e menores, ah, mas eu acho que essa forma de comunicar, essa forma de não confronto, essa forma de manter, digamos assim, a harmonia, né? No caso chinês, é manter essa harmonia que tem a ver com os filósofos e tudo. No Brasil,
não é bem manter a harmonia. Uhum. Pensa eu entrar nessa roubada? Acho que a mentalidade, o que move o não bater de frente é do tipo, é uma avaliação diferente, Uhum. né? É do tipo assim, sabe? Vale a pena, sabe? Eu Vale o meu quero tempo? ter tranquilidade, paz. Sabe? Então, ainda que seja semelhante, a motivação, né? Por Talvez não trás é seja a diferente. mesma, né? Opa. E aí, por exemplo, você em ambiente de trabalho, né? Como cobrar? Você falou, né? Um chinês falando com um brasileiro e as coisas não saem? Não, as coisas saem. Como você cobra? Né? Isso é uma coisa que a gente ensina. Como é que você vai cobrar um chinês que fica escapando, né? Assim, era para entregar dia tal, relatório tal, o cara não entregou, e aí ele vem com aquele elenco de desculpas, né? Desde as mais simples até as mais dramáticas. Como é que você faz para lidar, né? Então, muitas vezes eu falo, olha, você já sabe que tem esse elenco, né? Eles são bons, né? Desde a, assim, tem, é impressionante, assim, tem o Uhum. deparo, a tabela de deparo. Quando o chinês diz isso, ele quer dizer realmente esta outra coisa. Então, você tem que cercar, né? Não deixar ele fugir pelas, né? Então, por exemplo, ele não entregou, era hoje. Uhum. Então ele vai dizer que tal área não entregou os dados, ele não tinha todos os dados e de maneira nenhuma ele quer comprometer a qualidade, blá blá blá. Tá bom. Não deixe ele ir para a segunda desculpa. Como eu posso te ajudar a ter os dados em mãos de modo que este relatório esteja completo no dia tal? Força a voltar para a resposta positiva. Quem são as pessoas com quem a gente tem que falar para que isso Então, aconteça? ser concreto, muito concreto e Então, não deixar pular. isso irrita um pouco, né? Não, às vezes irrita o Imagino. brasileiro, irrita porque fica parecendo, e aí a saída é, não, mas, tipo, eu já tentei, sempre vai ter um componente meio difícil, como chama isso? Não tangível, né? Tipo, eu tentei, mas a gente tem que entender que a outra área também tem outros compromissos. Então, Não é assim, se você culpa quer pular, só dele, não é ele culpado, sim. aí, então, mas o que, que nós podemos fazer, né? Entendendo a dificuldade do outro, como podemos ajudar? Como Uhum. poder, sabe, trazer para o tangível, trazer para. Porque senão porque o elenco de saídas honrosas são tantas. Porque é uma cultura que cresceu aprendendo isso. Uhum. Então, a gente não consegue acompanhar, Não, de verdade. puta. Então, uma dica, não deixar segunda desculpa. Já de forma, assim, delicada, mas... E porque senão você não consegue recuperar, porque chega uma hora que. E também não pode espremer muito, né? Não Uhum. pode cortar. Então, é uma coisa de exercício. E, Uhum. E sensibilidade também, né? é, e assim, usar, por exemplo, eu falava para esses brasileiros que vão para lá, olha, é óbvio que o chinês, é óbvio assim, é esperado que o chinês ele vai respeitar mais o cara que está indo da Alemanha, porque a Uhum. China respeita a cultura alemã, porque os alemães são sérios, os alemães são disciplinados, tal. Organizados, eficientes, É, sim. eles não gostam do Brasil? Não, eles gostam muito do Brasil. O problema é que, assim, o que, que eles sabem do Brasil na prática? Pouco. Exatamente, eu queria até te perguntar, porque eu tenho várias perguntas, mas uma delas é a percepção do chinês, como ele percebe os brasileiros, como eles enxergam os brasileiros. Olha, eu acho que isso vem mudando, sabe? Porque a gente cada vez mais tem negócios com a China e tal. Agora, o Brasil como país não é super bem conhecido Uhum. do chinês.
sabe? O Brasil, para os chineses, é um lugar grande, um lugar tropical, um lugar com gente agradável, simpática e jovem. Isso é Uhum. um estudo que a Havaianas fez da imagem do Brasil. Oh, que mais? Que mais? Na China ou em algum outro? É na China. E aí, fala assim, não, mas que mais? Ah, não, parece que tem selva lá, né? Nossa, não, vocês têm muito gado, tem soja, a gente compra. Acabou. Então, aquela Conhecimento. imagem do carnaval, do futebol, está meio antiga, sabe? Tem ainda. As pessoas lembram, falam, Uhum. nossa, o Zé, Ronaldinho, Rivaldo, não sei o quê. Né? As pessoas ainda lembram, mas assim, a nossa imagem de futebol está meio decadente. Então, o que, que acontece? A gente uma vez fez um trabalho para um cliente que ele queria saber se ele dissesse que ele era do Brasil, que o produto dele era brasileiro, botasse lá uma bandeira na embalagem, se isso ajudava ou não. Uhum. Não, Não. ajuda, também não atrapalha, porque eu nem sei quem é. Nem sei, não te conheço. A ruim não deve ser, mas eu não sei quem você é. E com quais países, então, a China gosta de fazer negócios? Já sabemos que eles valorizam alemães. Quem É, mais? Estadunidenses também? então, eu acho que tem uma relação meio de competição, claro. Uhum. Eu acho que gostam, sim, dos Estados Unidos da América do Norte, porque é uma potência. Tem coisas admiráveis, né? Uhum. Mas a gente quer ser eles. Pronto. Né? Tem essa coisa na cabeça dos chineses, né? Eu posso, assim, o Japão, por exemplo. O Japão tem uma relação com a China, quer dizer, a China tem uma percepção do Japão muito ruim por causa da Da guerra, história da coisa também é. lá. Muito bem. Só que eles falam, nossa, japonês é organizado. Se tem Uhum. o japonês é disciplinado, é organizado, faz as coisas direitinho, tá. A gente não gosta deles, mas Mas admira, admira, admira. entende? Quer ver outro povo que assim todo chinês admira? Tem uma coisa assim, falar, nossa, o pessoal de Israel, os judeus, nossa, E o esses porquê? eles são bons. Assim, você fala que o seu amigo é judeu. Eu, no colégio, eu estudei em colégio que tinha muito judeu. Uhum. Meus pais faziam muito gosto de conhecer os meus amigos judeus, porque judeu é bom por definição. Não se Uhum. conhece judeu, não se tem notícias de alguém que é judeu e que é burro, por exemplo. Não se tem notícias, né? Então, meus pais falam, nossa, tá certo, tem que andar mais com os judeus, estudar mais com eles, não sei o quê. E eu acho que o chinês tem essa percepção de que é extremamente... Os judeus são bons, são inteligentes, eles são bons no que eles fazem, eles são... E eles sabem se virar, assim, tipo, é um povo que eles não são grandes, mas são bons, Sim, são né? expertos. Na Polônia, nós temos uma opinião sobre os judeus, que são as pessoas muito inteligentes, que sabem ganhar dinheiro. Eles sabem fazer dinheiro, realmente. Tem E essa... até tem um livro, até eu li o livro algum tempo atrás, escrito pelo judeu, pelo rabino judeu, é, justamente sobre isso, como se tornar rico, como a Torá, como a Bíblia deles, Torá, permite e ensina a mentalidade para realmente ganhar dinheiro. Então, até foi escrito um livro sobre isso. E eu acho que esse aspecto dessa capacidade de ganhar dinheiro e não ter problemas com, sabe? Eu acho Uhum. que é algo que o chinês admira. E fala, nossa, eles sabem fazer, né? Sim, verdade. Olha e fala assim, nossa, o mercado de diamantes está na mão de judeu, o mercado de não sei o que está na mão de... Então, olha para aquilo e fala, nossa, eu quero ficar igual, sabe? Assim, tem essa Admiração. inspiração tal. Então, temos os três países, Alemanha, Japão, Israel.
Você já ouviu o ditado "Trate os outros como você gostaria de ser tratado"? E se eu te dissesse que no mundo globalizado de hoje, esse conselho está ultrapassado? A chave para o sucesso não é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, mas como eles gostariam de ser tratados. Isso levanta duas grandes questões. Primeira, sabemos realmente como o outro gostaria de ser tratado? E a segunda, mais importante, temos o repertório mental e comportamental para adaptar nossas ações? Eu sou Angelina Bejrowicz, polonesa apaixonada por culturas e negócios internacionais. Vivi em 4 países, Polônia, Portugal, Alemanha e agora no Brasil. E minha jornada me mostrou que navegar entre culturas exige muito mais do que boa vontade. Exige inteligência cultural. Foi por isso que escrevi esse livro Inteligência Cultural, desenvolvendo competências globais para o sucesso internacional. Neste livro, compartilho ferramentas práticas, como o triângulo cultural, estratégias para negociações interculturais e análises de 5 potências globais: Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Brasil e China. Você vai descobrir como entender, se conectar e prosperar em diferentes contextos culturais, seja em negócios ou na vida pessoal. Seja um líder global mais eficaz e empático. Adquira agora inteligência cultural e transforme a forma como você interage com o mundo. O futuro do sucesso internacional começa com você. Clique no link abaixo e garanta o seu exemplar. E até queria te perguntar agora, então, você daria, como você também faz treinamentos, ensina às empresas, você daria algumas dicas de negociação com os chineses, algo típico que ninguém pode esquecer ao negociar com o chinês? Alguns pontos que você acha que são essenciais nessa arte de negociação com os chineses. O que seria? Quais dicas você daria? Olha, eu acho que para negociar com o chinês, não dá para ir. Quer dizer, como é que eu posso dizer? Você precisa se preparar que o que você está querendo negociar, ele. Como é que eu posso dizer? Não dá para ser uma coisa. Então, por exemplo, eu quero vender algo, ou eu quero que ele me venda algo. É uma negociação, não é só sobre a coisa. Uhum. Não é só sobre o produto, as propriedades, não é só sobre o preço, né? Você tem que levar um menu, vamos dizer assim, em que o produto, as propriedades, a parte técnica é um dos aspectos, o preço também. Mas no teu menu, ele tem que ter coisas que são importantes para essa pessoa com quem você vai fazer negócio, que são as suas moedas de troca, sabe? Então, muitas vezes a gente acha que é só sobre o preço ou é só sobre o produto e a gente esquece que às vezes a maioria dos chineses tem prazer em negociar. Uhum. Aquele tempo que para nós brasileiros é uma chatice. A maioria dos brasileiros não quer gastar tempo negociando. Para eles é uma arte e gostam. Não entra no jogo, né? É um jogo, sabe? É um teatro, né? Então, entender que a negociação, as pequenas e as grandes, são um jogo. Para o chinês, é divertido. Ele foi treinado desde criança para fazer aquilo. Então, para ele não é doloroso. Uhum. Para nós pode ser, né? Então, lembrar disso. E lembrar de levar, junto com o que você quer negociar, outros itens, outras moedas de troca. E quais seriam essas moedas? O que Olha, poderíamos considerar
considerar essas moedas de troca? Olha, é, depende mas assim, por exemplo, hoje eu estava falando com uma empresa, que é uma empresa de eventos, e querem trazer chineses para o evento deles. E uma das coisas que eu disse, eu falei, mas quando eu for... Então, vocês querem encontrar os chineses, convidá-los a vir participar do evento, eles vão ter que pagar para vir, tá certo? E vocês vão dar o quê? Não, a gente dá um evento que tem não sei quantos participantes, não sei o quê. Eu falei, gente, isso não é o suficiente. Vocês têm que ter um leque de coisas que o chinês fala, nossa, isso daí me interessa. Então, você precisa conhecer a outra pessoa e saber o que pode possivelmente fazer o olho dele brilhar. Né? Então, falar que o seu evento é tal. Falei, quer ver uma coisa ótima? O seu evento vai ser no Rio de Janeiro. Para nós, tanto faz Rio de Janeiro, né? Para chinês faz toda a diferença. O chinês que nunca veio para o Brasil, você falar que é no Rio, você já ganhou pontinhos. Por quê? Porque todo chinês, quando pensa no Brasil, quer ir para o Rio. Ele Com certeza. O resto do mundo. Entendeu? Falar que é no Rio, que tem que ser no Rio. Papapá. Mas, entende? Então, isso não é uma moeda de troca, porque já está dado, mas é uma coisa importante. Então, para ter essas moedas de troca, é necessário conhecer um pouco a mentalidade, o que pode ser importante para o chinês. Porque o que eu posso achar que não é importante, eu posso até não saber que eu tenho moeda de troca e ter muitas, na verdade. Isso. E era o caso do negócio ser no Rio. Eu falei, gente, uma baita... É super relevante para o chinês. Se você fala que é Foz do Iguaçu, tá bom, médio. São Paulo, esquece. Não é motivador. Entende? Então, o conhecer o outro, né? E a outra coisa que eu acho que é importante, a gente... Isso para brasileiro realmente tem que ser treinado. Tem a ver com... Quando eu digo... Tal coisa é melhor, o meu evento é melhor do que o fulano. A pergunta seguinte vai ser, é melhor quanto, como você mede? Tem que ser um negócio com número. Chinês entende número. Se você não tiver número, inventa, arruma. Mas sem isso, você não consegue convencer. E seja bom com seus números. Faz uns números direitinho. O chinês é bom de matemática. Na média, os chineses fazem conta muito rápido. Então, se você for inventar, inventa direito. É verdade, porque tem que fazer sentido, ordem de grandeza. E isso, eu acho que é alguma coisa que, para o brasileiro, precisa ser dado. Sabe? Essa coisa de fazer conta rápido, de ver se tem mentira nas contas, etc. O chinês é muito bom. Então, e é necessário, você precisa trazer, claro, né? E a outra coisa, então, você tem que conhecer o outro, saber o que é relevante para o outro, arrumar as moedas lá de troca, né? E substanciar os seus argumentos com coisas palpáveis, com número, né? E o que mais? Eu acho que esse é o essencial, né? Esses pontos, então, matemática, números, com certeza, e conhecer o que pode ser moeda de troca para eles. Sim. E para falar a verdade, eu acho que aqui no Brasil a gente não tem essa prática, esse hábito que os pais te ensinam a negociar. Nós não... E lá tem? E lá tem? Na China tem? Lá tem. Porque... Opa, e como funciona isso? Funciona. Então, a criança, coitadinha, ela nasce, é filho único, né? Então, é ela contra 2 adultos. Começa aí. Mas não são 2 adultos, são 6. Porque tem o avô e a avó e o outro avô, outra avó. Ele é o único neto. Estão depositados nesse cara todas as esperanças da família. Ele vai ser o provedor dessa família.
Ele é filho único. Então, o que acontece? O avô e a avó, né, que cuida do neto, que busca na escola, etc., esses são os treinadores sêniores Então, olha só, eu tinha um avô, né? Então, quando eu ia para a China, ia ver meu avô. E aí, meu avô falava, vamos na feira. Vamos na feira, né? Porque chinês tem o hábito de cozinhar comida todos os dias. Então, você tem que ir na feira ou no mercado quase que todos os dias, tá? Muito bem. Então, lá ia eu. Aí eu gastava um tempão na feira. Meu avô comprava 2 peixinhos, um maço de verdura. Eu comprava, tipo assim, tudo não dava $2. E ele ficava numa coisa de barganha. E eu falava, olha, lá pelos terceiro dia, eu falava, não vou mais. Quanto você economizou? Se a compra inteira dá $2, quanto você economizou? Aí ele falou, você não entendeu. Né? E é muito ruim quando o chinês fala para você que você não entendeu. Opa. Você não conhece a China. Não é suave assim. Quer dizer que você realmente, né? Então me fala, me explica. Ele disse, olha, eu não negocio pela economia em dinheiro. Não é o dinheiro nesse caso. Eu estou batendo papo com ele, eu estou desafiando ele, né? Eu sei, quando eu falo pro cara do peixe que o peixe ele tem que fazer desconto, eu fico sabendo da maré, eu fico sabendo do tempo, eu argumento com ele. É uma coisa divertida, é legal. Entende? Então, o que eu vejo é que hoje a China você tem um tanto de filho único que foi criado por avós igual o meu avô, que está aposentado, que tem todo o tempo do mundo. Mas uma dúvida aqui, desculpa, porque nós daqui a pouco falamos que o chinês não gosta de harmonia. Aqui esse desafio, desafiar, negociar, não seria entrar um pouco nessa falta de harmonia, no confronto? Porque é um tipo de confronto, não? Sim. Eles enxergam isso de forma diferente? Mas eu acho que é o único momento, que não são poucos, né? Mas é o único momento em que você pode contestar e ter essa troca que é quando o chinês está negociando. E eu já vi negociações muito, muito elegantes. Eu não preciso te chamar de burro. Entende? Claro. Sabe, muito elegantes, com uma narrativa, com uma argumentação, né? Muito elegante. Então, eu acho que aprender... Por que eu acho que as crianças chinesas são treinadas? Primeiro que elas não... isso não é perda de tempo. É uma skill, na verdade, é uma habilidade. Pra mim era perda de tempo, porque só ia economizar 30 centavos. Sabe aquela coisa? Não é isso. Você vai aprender como argumentar, como tomar, ouvir a resposta do outro. Isso é um exercício. Mental, Aqui no não tem essa oportunidade de treinar isso, sabe? Por exemplo, aqui no Brasil, quando você quer aprender sobre negociação, você vai na GV, não é? Compra livro. Os seus pais não têm essa formação também para te falar, ó, vai lá e fala tal coisa. Vai lá e vê se tal. É muito raro isso. É verdade. Não é a prática aqui. Então, a gente não tem paciência. Como eu não tive paciência lá com meu avô. E aí, a gente acaba aqui no Brasil tendo a oportunidade de fazer grandes negociações, de negociar com coisas que já são muito grandes, sem a prática. Então, na hora, por exemplo, eu fui comprar um carro, tive que chamar meu pai, porque eu não entendia nada de carro, não entendia nada de negociação.
ele entendia. Entende? Só que assim, eu não tinha preparo para negociar. Meu pai tinha. Uhum. Entende? Aprendeu. E a gente não é preparado. E a gente acha, aí é uma diferença de mentalidade também, que o meu tempo é muito caro para ficar discutindo essas bobaginhas. Meu tempo é muito caro para eu ficar. Não se trata disso. Aqui me parece que essa mentalidade dos chineses perante a negociação e a argumentação é muito parecida com os judeus. Eu acho que também tem, eles também têm esse de conversa, de entender um pouco, até a forma de pensar do outro, como ele vai argumentar, qual raciocínio ele vai. Isso é importante. Esse jogo mental, na verdade, é uma ginástica também. Muito interessante, muito interessante. Até 70% dos negócios internacionais falham. A inteligência cultural é a chave para desbloquear o potencial dos negócios globais. No mundo dos negócios internacionais, me envolvi profundamente com trade finance e desenvolvimento de relações comerciais estratégicas, contribuindo significativamente para o sucesso de projetos colaborativos. Este curso é uma oportunidade única para enriquecer sua visão de mundo com insights práticos e transformadores, capacitando você a fazer diferença no seu negócio. Junte-se a mim na exploração do mundo da inteligência cultural e abra as portas para um futuro de sucesso nos negócios internacionais. Eu ainda tenho, porque o tempo já está terminando, mas eu tenho ainda algumas perguntas bem práticas. Como, por exemplo, uma pessoa que queria fazer negócios com os chineses, como se constrói a confiança? Porque eu pergunto, porque, claro, no Erin Meyer, ela fala sobre essas 8 dimensões comportamentais, né, interculturais, e lá nesse mapa consta que o chinês é muito... ele tem uma confiança baseada em relacionamento, um pouco parecido com o brasileiro. Mas será que aqui é parecido? Ou tem algumas nuances, algumas diferenças que você poderia falar um pouco? Como conquistar a confiança de um chinês? É complicado. Olha, assim, a confiança, a construção da confiança com o chinês, muitas vezes é facilitada se você tem um intermediário que funciona como um fiador, né? Uhum. Então, se eu conheci você através de uma pessoa que eu conheço, e essa pessoa diz, olha, pode ir, que a Angelina é séria, tarará. Isso ajuda bastante. Então, quem indica um pouco, como no Brasil, quem indica? Faz diferença. Agora, só quem indica? Não. Tem outro, porque nesse momento que eu conheci você, então pensa numa fruta, tá? Então, a gente tem, digamos, um pêssego. O caroço do pêssego, lá dentro, são as pessoas, né, do meu círculo de confiança mais próximo. Então, é minha mãe, é a minha família. Ou meu amigo que cresceu junto comigo, com quem eu... Então, esse círculo, eu tenho uma confiança 100% cega, tá? Então, se você me foi apresentada por alguém desse círculo, né, você não está nesse círculo, mas você já está, digamos, na segunda camada, você está na fruta, ok? Por quê? Porque alguém super sério me garantiu que você era séria, beleza. Agora, digamos que quem me apresentou você não era da minha família, era alguém que eu confio, mas dessa segunda camada. Por exemplo, a Vanessa. Eu conheço a Vanessa, sim.
Eu boto a mão no fogo pela Vanessa? Não. Uhum. Então, deve ser legal, a Vanessa é legal, tal, não sei o quê. Bem, é difícil, você vai estar nem na fruta, você vai estar na casca. Então, Entendi. demora um tempo para você chegar nessa segunda camada que é a fruta. Percebe? Você pode eventualmente virar o caroço. Bem difícil. Então, o que recomendou ajuda. Agora, o que faz a construção do relacionamento? Primeiro, quantas interações vocês têm? Então, muitas vezes, a empresa brasileira diz, mas eu não conheço ninguém para me apresentar a ninguém. Como é que eu faço? Né? Então, eu digo, olha, você quer... situação mais comum. Você quer comprar do chinês e nem ele confia em você, nem você confia nele. Porque ele vai falar, quem é esse cara? Tá? E não é a capacidade financeira, etc. Não é isso. E ninguém te apresentou a ele. Vocês se conheceram na feira. Como é que faz? Aumenta o número de interações. Você não dá para no primeiro encontro já querer beijar. Não funciona. No chinês, você tem que... Ele precisa ir aos poucos, ir aos poucos. Isso. E aí, muitas vezes, a gente não tem paciência, porque a gente já tem um problema. Eu quero resolver o meu problema de comprar pratos na China. Encontrei esse cara que vende pratos. Eu quero comprar. Calma. Calma. Por quê? Paciência. Senão você vai ser mais um cara da casca. Entende? Por que ele faria condições melhores para você? Ele também não te conhece. Então, mas muitas vezes a gente não tem a gente não tem esse tempo, dá para entender. Às vezes a gente não quer cultivar. Eu só quero comprar prato do cara, não precisa amar o cara. Né? Eu escuto isso. Fala, lindo. Fala, então, aí amanhã dá problema, ele vai te tratar como mais um cara que comprou o prato dele. Amanhã ele só tem entrega de 100 pratos e ele tem pedido para 1000. Por que ele vai priorizar você? Se você não é amigo dele. Você não paga mais. Ou você vai querer pagar mais. Entendi. Então, acho que isso faz parte da construção. E muitas vezes são muito fáceis de fazer. Então, por exemplo, todo cliente eu falo, você vai para a China? Sabe de alguém que vai para a China? Vai no seu fornecedor, manda presente. É um presente caro? Não, mas umas havaianas, o cara vai ficar feliz. Manda uma camisa de futebol, manda própolis. Pô, lembrou de mim. Todo mundo mano. Quanto vai te custar? R$50. Faça isso. Boa. Não custa nada. Boa dica. Mas é uma forma de construção. Só por causa disso o cara vai priorizar, vai te dar preço melhor? Talvez não. Mas não faça pensando nisso. Você entende? Então, boa dica, eu acho boa dica. Agora, é claro que quanto mais chinês você conhecer, mais interações você vai ter. Não adianta eu ser a única chinesa que você conhece. Eu falo isso. Eu sou a única chinesa que você conhece, você tá mal. Não. Né? Não, com certeza, com certeza. E, Link, mais uma última pergunta, porque vamos também já pouco a pouco terminar. 1 hora passa, sempre esse bate-papo é muito bom, muito gostoso. E tem tantas perguntas, até eu encorajo as pessoas que estão nos assistindo, se têm perguntas, podem fazer ainda. Agora é a hora para fazer as perguntas. Mas eu tenho uma pergunta, porque o fim e o propósito dessas lives é também aprender tanto sobre a cultura do outro, trocar as ideias sobre diferenças culturais, mas eu acredito muito que como nós não escolhemos o lugar onde nós nascemos, eu nasci na Polônia, adoro Polônia, mas eu me sinto muito bem no Brasil também, e temos certas influências na mentalidade, nós pensamos de alguma forma, e isso é formado pela nossa família, pela sociedade e cultura em que estamos inseridos. E eu queria te perguntar, e eu também sempre acredito que sempre podemos aprender um com o outro, esse olhar, o que podemos aprender. Então eu queria te perguntar, da sua experiência, o que você diria que um brasileiro
poderia aprender com o chinês e o que um chinês poderia aprender com o brasileiro, da sua perspectiva? Nossa, eu acho que o chinês poderia aprender com o brasileiro essa capacidade de deixar cair o lápis, sabe? Relaxar. Porque isso é um grande peso para a maioria dos chineses que eu conheço. Isso seria um benefício enorme, enorme. Alívio e alívio. É assim, conseguir se dar esse tempo. Acho que esse é uma... E todos os chineses, todos, 100% dos chineses que eu conheço, meus amigos, quando eles entendem esse momento que o brasileiro consegue, eles falam, a gente não é capaz. Isso não está ao nosso alcance, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que o chinês, se pudesse aprender, esse desligar voluntário, sabe, Sem se cobrar. seria fantástico. E eu acho que o brasileiro, eu acho que também está associado com essa coisa do... Eu acho que o brasileiro poderia aprender com o chinês essa força de vontade, de fazer, sabe? Não deixar a peteca cair. Sabe? Não podemos desistir. Não podemos. Que eu acho que é uma coisa que o chinês tem muito forte e que no Brasil, por várias circunstâncias, eu acho que tem uma hora que a gente fala, não dá, já fiz tudo, não deu, e eu desisto. Ou eu deixo essas coisas muito fortes, muito maiores do que eu, me fazerem desistir. Então, e aí, não é que a gente desiste rápido ou que a gente desiste fácil, mas é tentar mais um pouco, sabe? E isso, acho que, nossa, os chineses são muito bons nisso, né? Então, você vê que são coisas complementares, na verdade. Opa, né? muito interessante. Muito interessante. Essa é a minha percepção. Acho que você tem que perguntar para mais chineses. É sempre pessoal, claro, eu sempre pergunto e sempre destaco da sua perspectiva, assim, sempre a pessoa compartilha. Mas, Link, muito obrigada. Nós hoje tivemos uma conversa muito interessante. Falamos sobre diferenças culturais, um pouco sobre a sua trajetória, o que você notou, as diferenças. Adorei essa informação sobre a negociação e as dicas de negociação com os chineses. Falamos também sobre os países que a China, os chineses admiram. Agora falamos também sobre o que podemos aprender um do outro, porque eu acredito muito nisso. Aqui eu vejo que não temos as perguntas, então eu queria aproveitar esse finalzinho, porque imagino que as pessoas podem ter interesse, se, por exemplo, trabalham com as empresas chinesas ou querem ir para a China. Então eu queria deixar a palavra para você dizer um pouco onde essas pessoas podem te encontrar, quando, onde eles, que tipo de ajuda você poderia dar para essas pessoas. Então, um pouco mais para também encorajar as pessoas que têm essa necessidade e precisam, onde podem te encontrar e um pouco mais sobre o que você pode fazer para essas pessoas. Olha, o Brasil está num momento em que tem muitas oportunidades porque as empresas do Brasil e as pessoas profissionais, elas estão tendo interação com empresas chinesas e essa interação é recente. E as oportunidades estão cada vez maiores. Então, o que pode acontecer? A sua empresa onde você trabalha hoje,
ela pode, de uma hora para outra, virar uma empresa chinesa. Então, você está preparado, você, profissional, para isso? Né? Isso pode acontecer, isso está acontecendo. Daí eu brinco, chinês é igual marciano. A gente não vê, mas eles estão aqui. Então, de uma hora para outra, dependendo do setor, não é de uma hora para outra, mas assim, o quanto você está, né, no seu momento, o que você está, assim, isso faz parte de um movimento em que o Ocidente oferece cada vez menos oportunidade. Entende? Então, quando eu estava na faculdade, era mandatório saber falar inglês, senão você não arrumava emprego, né? Então, tinha que falar um bom inglês, então todo mundo estudava inglês. Se a gente pensar de uma maneira muito simplista, quantas empresas do Brasil têm profissionais que falam mandarim? Que falam direito, né? Falar bom dia só não resolve. Assim, se uma empresa... Eu falo para empresários, donos de empresas, falo, olha, você quer vender a tua empresa? Se uma empresa chinesa chegar aqui, vai falar com quem? Vai te ligar no PABX? Você acha que isso vai acontecer? A tua empresa está preparada? Entende? Então, é o contexto do eixo econômico mudando para a Ásia, que é isso que está acontecendo, vem acontecendo. Isso deve sinalizar para nós que a gente deve, como profissional e empresa, se preparar. Então, o idioma é um dos pilares, né? Mas essa inteligência cultural é também igualmente importante. Se eu me preparo, né, com abrir a minha cabeça para outras culturas, né, deliberadamente, eu não vou esperar acontecer, né? Isso é super importante. Então, com certeza. que é assim, olha, se a gente pensar em todos os treinamentos, em todos, isso não deixa para fazer quando a empresa já foi vendida. Aí realmente vai ficar mais difícil. Então, você vai escolher ver filme? Custa nada ver mais filme oriental, ver mais filme chinês. Não custa nada entender, fazer amigos chineses. Lembra da questão do relacionamento tal, né? Porque com eles você vai aprender como é que as coisas funcionam. Não custa nada ir em restaurante chinês. Até, inclusive, amanhã vamos fazer um banquete chinês. Eu vou também. Então, assim, conheça indiretamente. Se dê essa oportunidade. Né? São coisas muito simples de fazer, não é? Não, com certeza, com certeza. Abrir a cabeça e... porque aí você cria oportunidades de entendimento, né? De aprendizado. Acho que o que... Bom, eu tenho o LinkedIn e tal, as pessoas podem me achar, mas, assim, eu acho que eu percebo hoje que todos os meus clientes, todas as pessoas para quem eu fiz algum tipo de trabalho, depois de um tempo, eu viro a consultora para assuntos chineses aleatórios. Né? Assim, tem a ver com aquilo que motivou, primeiro porque eu falo pra caramba. E assim, eu sempre tenho uma ideia de como a pessoa pode melhorar o relacionamento, o jeito dela, sabe? Então, então eu realmente... E assim, sobretudo, junta dinheiro para ir para a China. Você ver coisas que eu não vou conseguir te contar. Você vai ver oportunidades, você vai ver possibilidades que só você vai ver.
Junto, Olha, que interessante, com certeza. Eu até estou também, eu pessoalmente também tenho um desejo de conhecer, eu não conheço ainda a Ásia. Então, China, Japão, tudo está na minha lista e com certeza será um destino também para conhecer. E com certeza essa viagem eu vou querer fazer com você. Espero que você me ajude também. venha. O ano passado eu fui 3 meses para a China, levando 3 grupos totalmente diferentes. Olha, E, assim, eu monto a viagem e muitas vezes eu acompanho, né? E é incrível a transformação que as pessoas chegando lá não tem como eu explicar antes. Não tem como eu falar, vamos em tal lugar que a pessoa só indo lá é absolutamente. E aí quando as pessoas voltam, o que acontece? Elas viram os chatos da China, porque eles só falam de China a partir daí. E é tanta novidade. Eu escutei uma moça, ela disse: Olha, Ling, eu fui para o futuro e voltei, sabe? olha, É tão assim, como se diz, é tão diferente, é tão novo e é tão contra tudo que a gente acha que eu acho que é uma viagem para abrir a cabeça, sabe? Muito, muito. olha. Então, junta dinheiro para ir para a China. É mais barato ir para a China do que para Fernando de Noronha. Olha, Então, é verdade, é verdade. E quanto tempo você acha, até também para deixar esse gostinho às pessoas, quanto tempo você acha bom para preparar para essa viagem? acho que mínimo de 7 dias. 7 dias, uma Leva semana. 4 dias para ir para voltar. Então, chegar lá, você ainda está meio bagunçado com o fuso horário e já tem que voltar. Então, eu diria assim, deixa 10 dias no total, esse é um mínimo. 10. Uhum. Você vai conhecer 2 ou 3 cidades, experimentar comida, experimentar, ver lugares. Mínimo de 10 dias. 6 dias, olha, legal. Se você tiver mais tempo, eu diria que 3 semanas é bárbaro, porque você vai poder andar de trem, você vai poder ir para lugares que. Porque a China é muito diversa. Com As pessoas. certeza, é um país grande também. Então, você tem desde áreas que são natureza pura, tem densidade de uma pessoa por quilômetro, como tem cidade de, sei lá, 28 milhões de habitantes do tamanho de São Paulo. Então, eu acho que é caro no sentido de que demora muito tempo para ir. Né? Mas uma passagem, por exemplo, na econômica, não é tão caro. Né? Então, custa o quê? 1.500 a 2.000 dólares. É o preço de você. É um pouco mais caro do que ir para Miami. Né? Em companhias aéreas que voam para a China, muito melhores do que a maioria das companhias aéreas. Olha. Então, porque tem uma escala. Então, é mais barato, é melhor. Então, vai para lá. Vai para lá. É divertido. Você não vai gastar muito. Sinceramente, China é barato, né? E é um outro mundo. De verdade. Olha, eu já vou começar a juntar porque eu tenho vontade muito. Também espero que as pessoas que assistiram essa live também e que vão assistir, eu vou deixar essa live também no Instagram. E Ling, dessa forma, muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar com você. Até inclusive precisamos marcar mais conversas porque tem tantos assuntos interessantes. Você tem tanto conhecimento que eu queria conhecer ainda mais. Então, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade de tempo. E desejo também boa recuperação para você. Sim, também. Obrigada. Obrigada. Obrigada, então boa noite.